Olá, primeiro ano! Bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós iremos fazer a comparação entre o Max Weber e o Émile Durkheim. Como nós vimos, Max Weber e Émile Durkheim são considerados pais da sociologia, os clássicos da sociologia, os fundadores do pensamento sociológico e da sociologia enquanto ciência da sociedade. Então, nós vimos que Max Weber foi um sociólogo, filósofo alemão, Durkheim foi francês. E aqui nós temos alguns itens que nós iremos analisar sobre o pensamento de Durkheim e Weber. Nós veremos que, apesar deles serem considerados pais da sociologia, eles pensam de maneiras totalmente distintas. Então, vamos ver como que Weber e Durkheim pensam a função da sociologia. Então, para Weber, a função da sociologia seria investigar a ação social e ressaltar os elementos mais gerais de cada fase do processo histórico daquela sociedade. Então, para Weber, para se analisar a sociologia, e para se analisar a sociologia teria como função analisar as ações sociais, já que nós sabemos que o objeto de estudo de Weber seria as ações sociais, que para Weber ele vai classificá-las em 4 tipos: ação racional com relação a fins, ação racional com relação a valores, ação afetiva ou emotiva e ação tradicional. Então, para Weber, a função da sociologia é investigar as ações sociais. E aí depois nós vamos ver que as ações sociais é dotada de sentido e significado. Já para Durkheim, a função da sociologia seria explicar a sociedade, Durkheim está tentando entender o que é a sociedade, encontrar as soluções para a vida social e comparar as sociedades, as sociedades primitivas das sociedades modernas. Durkheim então vai tentar explicar a sociedade. Essa é a função da sociologia para o Émile Durkheim. E ele vai dizer que a sociedade é muito mais do que a soma de indivíduos. A sociedade, para Durkheim, então é um conjunto de normas, de regras, de leis que prevalecem sobre o indivíduo, ou seja, as sociedades que irão influenciar os indivíduos. E a sociedade, para Durkheim, precede os indivíduos, ou seja, a sociedade, para Durkheim, vem antes dos indivíduos. E também a sociedade, para Durkheim, é um organismo vivo com vida própria. Então, nós vimos que a função da sociologia para Weber e para Durkheim são totalmente distintas, diferentes. Vamos ver como que cada um pensa o fato social. Para Weber, tem origem no indivíduo. É resultante da interdependência entre os sentidos das diversas ações sociais. Então, para Weber, o fato social, os fenômenos sociais se iniciam no indivíduo. Ou seja, para Weber vai levar em consideração o indivíduo para a formação da sociedade. Isso vai se dar também das ações sociais, que vai formar a sociedade e que Weber vai entender a sociedade como um conjunto dessas ações sociais. Lembrando que essas ações sociais é dotada de sentido e significado. Então, para Weber, o fato social tem origem no indivíduo. Ele se inicia no indivíduo. Então, diferentemente de Durkheim, o indivíduo ele tem uma certa peso sobre a sociedade. Já para Durkheim, o fato social independe do sujeito, do que os sujeitos pensam. Ou seja, o fato social independe dos indivíduos. O fato social existe independente da vontade do indivíduo querer ou não que ele exista. E para então
Durkheim vai dizer que deve ser encarado como coisa, né? Durkheim vai dizer que nós devemos analisar, então, os fatos sociais como coisa. Como assim como coisa? Como algo externo a nós, como algo que está fora de nós, ou seja, nós devemos analisar o nosso objeto de estudo como uma coisa, para que o senso comum nós não influenciemos o nosso objeto de estudo pelo senso comum. M. Durkheim também vai falar da coerção social. O que seria essa coerção social? Seria a imposição, a pressão, né, social sobre o indivíduo, no qual o indivíduo vai se sentir pressionado a agir daquela forma sob pena de sofrer uma punição, ou seja, sob pena de sofrer uma sanção. E Weber também vai falar que então o fato social é exterior ao indivíduo, né, está fora do indivíduo, e também ele vai dizer da generalização, ou seja, é comum a todos os indivíduos. Vamos ver também o que Max Weber e M. Durkheim pensam então sobre a ação social. Para Weber, a ação social é uma conduta humana dotada de sentido, né, que realiza um objetivo. O envolvimento dos demais atores na mesma ação cria uma interdependência das ações, o que confere um caráter social. Ou seja, para Weber, a ação social é uma conduta humana, ou seja, é uma conduta de indivíduos dotada de sentido e significado, que tem como sentido realizar um objetivo, ou seja, é uma ação humana dotada de sentido, dotada de significado, e que vai levar em consideração as ações dos outros. E isso vai gerar então uma interdependência das ações. E por isso que vai ter esse caráter de ser social. E para Durkheim, a ação social é fruto dessa coerção social, ou seja, as ações dos indivíduos vão ser aquela que a coerção social vai fazer com que eles ajam de determinada forma, independente da sua vontade ou não. E da relação mecânica orgânica, dependendo do estado social em que a sociedade se encontra. Então, M. Durkheim vai analisar as sociedades primitivas e as sociedades civilizadas. Ele vai dizer que nas sociedades ditas primitivas, as relações sociais vão ser mais coesas, né? Já as sociedades modernas serão mais largas, né? As relações serão estreitas dependendo da sociedade. E a relação social? Para Weber, o sentido das ações sociais deve ser compartilhado por um grupo que atua de forma mutuamente coordenada. Ou seja, para Weber, as ações sociais é dotada desse sentido e desse significado que leva em consideração as ações dos outros. Então, deve ser compartilhado por grupos de forma mutuamente coordenada. Já para Durkheim, resultante das interações inerentes ao tipo de solidariedade desenvolvida naquela sociedade, que pode ser orgânica ou mecânica. Os instrumentos de análise para Weber serão o tipo ideal, método de reflexão, determinismo histórico. Já para Durkheim, serão as espécies sociais, objetividade, estatística, determinismo histórico. E a neutralidade? Para Weber, existe uma certa parcialidade na análise sociológica. Isso porque, para Weber, o sociólogo, o cientista está inserido dentro do seu objeto de estudo, que é a sociedade. Então, ele estando inserido dentro do seu objeto de estudo,
não vai haver uma certa neutralidade, sim uma parcialidade, já que para Weber vai transparecer os seus gostos e as suas preferências. Já para Durkheim, o cientista deve evitar qualquer parcialidade e envolvimento emocional. Para Weber, o cientista deve ser neutro e deve analisar o seu objeto de estudo como uma coisa, algo fora dele, para que não haja envolvimento emocional com o seu objeto de estudo, que é a sociedade, embora ele esteja inserido na sociedade. E como que é então o indivíduo para Weber? Tem significado e especificidades. Ou seja, o indivíduo para Weber tem um peso para a construção e o entendimento da sociedade. Já para Durkheim, o indivíduo é subordinado por essa sociedade. Ou seja, para Durkheim, a sociedade que prevalece sobre o indivíduo. E o indivíduo, então, é subordinado pela sociedade. E, por fim, como que é a sociedade, então, para Weber? É fruto do desenvolvimento histórico e cada qual tem suas especificidades resultantes da cultura e das ações praticadas. Então, a sociedade é fruto desse desenvolvimento histórico que é resultante das ações sociais e da cultura, ou seja, a sociedade vai ser então fruto dessas ações sociais. Já para Durkheim, a sociedade é um organismo vivo, um organismo com vida própria. Como tal, é evoluído, indo da horda ao capitalismo, indiferença ao momento histórico. Então, nós vimos aqui diferentes aspectos da sociologia, do pensamento sociológico de Weber e de Durkheim. Nós vimos que eles pensam de maneiras distintas. Então, qualquer dúvida, vocês me enviem e até a próxima aula.